e vindo trevas e luz. Tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo trevas e luz. Tudo é graça. Tudo é graça, Deus nos conduz. E caminhamos, né? E caminhamos, e continuamos caminhando. Boa noite. Ora para frente, ora passos para trás, mas continuamos buscando. Buscando vida, buscando qualidade de vida, buscando bem-estar. E a gente está refletindo sobre a memória de um povo que luta por terra, que busca terra, que da terra vai dar sustento, que da terra vai dar vida, que da terra vai dar trabalho. Ressoa em nós o sangue dos mártires. E eu trago para a nossa oração hoje 2 pessoas, entre tantas pessoas da Amazônia, que foram ceifadas por lutar por vida, por lutar por dignidade, por lutar por justiça, em busca dos originários, no seu bem-estar, no seu habitat. Então, eu coloco essas 2 pessoas. Quais são os nomes delas? Bruno. Bruno e Dom. Bruno e Dom. Essas 2 pessoas que amaram e amam. E hoje contemplam o amor que é o próprio Deus. E nos são sementes de libertação e de justiça. E o sangue dos mártires, o sangue que pulsa, o sangue de Jesus, suscite em nós o ardor para a missão, para a transformação, para a vida plena. Assim seja. Amém. Pavanelli? Pelo que eu vejo... Eu posso me apresentar já? Posso, né? Sim, sim. Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Maria Ângela, eu faço a coordenação pedagógica do CTAP já há alguns anos, há uns 18 anos mais ou menos. Eu também fui aluna desse curso, e depois eu fui fazer faculdade de teologia, e eu tenho também uma formação de psicóloga há muitos anos, né? Então, eu vim hoje para... Consegui vir os outros dias, vim hoje aqui para dar os boas-vindas para vocês e aproveitar da sabedoria do nosso professor aqui para aprender um pouquinho mais, né? A gente sempre aprende com o André. E também todo o curso, você já comentou, Pavanelli, no começo, a destinação das doações? Sim. Não, mas pode falar, pode repetir. Então, todo o curso agora que a gente está vendo, esses cursos menores de 1 ano, a gente, ao invés de cobrar uma mensalidade, a gente faz destinação de doação para alguma pastoral, alguma atividade. Então, neste curso, a gente achou por bem, conversando na coordenação, que fizesse uma destinação para a Pastoral da Fé Política, que tem um trabalho magnífico, né? Eu trabalhei por muitos e muitos anos na Pastoral da Fé Política aí na Lapa, e aqui na Diocese de Jundiaí eu estou como coordenadora do Conselho de Leigos e faço um trabalho muito junto com a Pastoral de Fé Política aqui da Diocese de Jundiaí. E sei da importância da Pastoral da Fé Política, o quanto é importante a gente ter essa compreensão de política como algo necessário e importante para a vida de todas as pessoas. Nós não estamos falando aqui de política partidária, não é, Tatiana? Nós estamos falando de política com P maiúsculo, aquela política que pensa no bem comum, que pensa na dignidade do outro e que faz parte da melhor forma de caridade, como diz, né? João Paulo, Paulo VI, a melhor forma de caridade é a política. E o quanto o Papa Francisco também mostra nos seus escritos a importância da fé política. E muitas vezes a fé política a gente tem atividades que demandam gastos.
e nem sempre a gente tem a dotação para poder ir aos encontros, se preparar e tal, para prestar a formação adequada. Por isso, a gente pensou de destinar essa doação para a Pastoral da Fé Política. E nós estamos hoje aqui com a coordenadora da Fé Política, né, aqui da região Lapa, a Tatiane, que é uma pessoa primorosa, uma menina jovem, muito preparada, com muito ânimo, que faz um trabalho belíssimo, e que a gente quer cada vez mais incentivar que a juventude assuma esse papel, que nós que já estamos na terceira idade, né, passamos a bola um pouquinho para elas e fazemos o trabalho junto. Tati, seja muito bem-vinda entre nós, né? Se apresente um pouco aí, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Maria Ângela, que prazer estar aqui e ser apresentada aí por você, que é tão parceira, né, da pastoral. Aqui a gente está entre amigos, viu, gente? É todo mundo que já trabalhou juntos, que trabalha em outras instâncias também, né? O próprio professor André também é do curso de verão, então a Maria Ângela também. Então, estamos todos entre amigos e nos encontramos aí nas lutas, nos caminhos da vida, né? Meu nome é Tatiana Vieira, eu sou jornalista por formação, eu sempre tive uma atuação na área social, né? Passando por fundações, institutos, empresariais. Me mudei um tempo para o interior da Bahia para morar num projeto social que visava desenvolver de maneira sustentável a região do Baixo Sul da Bahia, então convivi muito com educação rural, cooperativas, a própria questão ambiental para a preservação do resquício de Mata Atlântica que tem naquela região e garantia de direitos, né? Estava numa região extremamente pobre da Bahia, onde as pessoas não tinham acesso à documentação civil básica, né? Então, o projeto também ajudava nesse acesso, nessa garantia. Então, minha vida sempre foi muito pautada, né? Minha vida pessoal e profissional, por essa busca de tentar equalizar um pouco essas desigualdades sociais, né? Usando da minha formação em comunicação para isso. E foi quando eu me aproximei, há 2 anos, da Pastoral Fé e Política, aqui da região episcopal da Lapa. Essa pastoral ela já existe há muitos anos no nível da Arquidiocese de São Paulo. Maria Ângela pode até, se quiser depois complementar, contar um pouco do histórico, mas foi uma pastoral que foi criada por algumas pessoas, entre elas a Cassia Amaral, que também ajudou aqui, foi ela que idealizou esse curso de teologia, o CTAP, e também sempre foi essa mãe da pastoral em nível regional, em nível de arquidiocese. E diante, né, eu acho que a nossa democracia ela tem sido atentada de uma maneira muito forte nos últimos anos, né? Então, parando para pensar, eu sempre gostei muito de política, sempre li de reuniões, e eu falei, poxa, a gente precisa trabalhar o tema da política ao longo dos anos, e não deixar apenas para o ano eleitoral, né? Senão a gente só fica discutindo esse tema próximo das eleições, de agosto a outubro. Só que a nossa vida ela é pautada, né, pela política todo santo dia, né? O preço da gasolina é um assunto de política, né? Hoje especialmente, a gente viu aí a renúncia do presidente da principal empresa do país, 4ª renúncia, né? 4º presidente que passa só nessa gestão deste presidente da República. Então, a vacinação da Covid, que também é pauta essa semana, estão abrindo novos grupos, também é uma ação política, uma política pública de saúde. Então, a nossa vida, ela está toda atrelada a decisões políticas, né? Das menores às maiores. Então, diante disso, a gente falou, poxa, a gente precisa reativar essa pastoral aqui na região, porque ela já estava um pouco desativada, estava mais no nível de Arquidiocese de São Paulo. E foi aí que a gente, a pedido do nosso bispo, né, Dom José Benedito Cardoso, o bispo da região Lapa. Ah, a Conceição está mostrando a cartilha, acabei de ver. Isso mesmo, Conceição, essa é a cartilha da CNBB, vou falar um pouquinho sobre ela. Isso, e o Teles com a Encantar a Política, muito bom. São as 2 cartilhas que a gente está trabalhando nesse momento.
Então, a gente reativou, né, essa pastoral, com um grande apoio do nosso bispo. Isso é super importante de ser citado, sabe? Porque às vezes é tão difícil a gente ter um bispo motivado, sensibilizado, né, para algumas questões, sobretudo para questões políticas, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento bastante tenso do nosso país, de polaridade, né? As nossas últimas eleições já mostraram isso. As desse ano, pelo que a tendência está mostrando, também vai ser um cenário muito difícil. Então, a gente precisa de todo e qualquer apoio para falar sobre política dentro das nossas estruturas eclesiais, das nossas igrejas, né? Como a Mariângela bem falou, não é falar de partido, não é falar de candidatos, né, um ou outro, mas é defender uma política a favor do Brasil, né, a favor dos pobres, dos excluídos, como bem o Papa tem citado na Fratelli Tutti. Vale lembrar que hoje o Papa colocou também um cocar de índio, né, e falou da importância da defesa da Amazônia. Então, assim, tudo isso são atos políticos, né? Quando o Papa coloca um cocar na cabeça, isso é muito importante e relevante. É uma imagem que traz muito significado, né? Ele está realmente defendendo esse patrimônio que é mundial, né? Para o meio ambiente, falando, olha, eu estou acompanhando o que está acontecendo, nós precisamos cuidar da casa comum, né? Então, diante de todo esse cenário desafiador que a gente está enfrentando nos últimos anos, que a gente decidiu reativar essa pastoral e fortalecer esse debate aqui na região da Lapa, né? E aí a gente criou um Instagram, começamos a fazer reuniões mensais, nós temos uma reunião por mês, no último sábado de todo mês, com toda a equipe da pastoral, e além disso a gente faz várias ações ao longo dos dias, né? E aí eu queria abrir aqui para vocês, de maneira muito rápida, mas queria saber quem já conhece a Pastoral Fé e Política, já ouviu falar, e o que já imaginou sobre a pastoral, sobre o trabalho que ela desempenha, porque tem pastorais que fica mais fácil da gente saber o que fazem, né? Pastoral da saúde, pastoral da criança, com a doutora Zilda, né? Todo mundo sempre teve muita percepção do que algumas pastorais fazem, né? A própria pastoral carcerária, mas a pastoral Fé e Política, às vezes, fica um tanto difícil da gente torná-la real, né? Saber como é que a gente qualifica ela. Então, eu queria saber de vocês, queria que vocês pudessem levantar a mão e comentar um pouquinho se alguém já conhece a pastoral Fé e Política e já conhece o trabalho. Fiquem à vontade. Não vale para os professores, óbvio, para os assessores. Carlos, vai lá. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Carlos, sou daqui da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Nós estamos tendo uma articulação aqui há algum tempo, creio mais ou menos uns 4 anos. A gente tem uma equipe de fé e política e tem feito um trabalho, assim, claro que, como todos, em decorrência da pandemia, houve uma pausa, alguns encontros online, mas, assim, em questão de divulgação, de trabalho sendo executado, uma boa parte da arquidiocese conhece o trabalho. Mesmo dentro do movimento da renovação carismática arquidiocesana, também há se feito um trabalho também com o projeto, se eu não estou enganado, chama Sementes de Vida Nova, também que trabalha nessa articulação. Então, aqui, ao menos do meu conhecimento, em alguma parte da arquidiocese, nós temos o trabalho e também que é falado nas reuniões de arquidiocesanas de pastorais. Muito bom, olha só, isso anima a gente de saber que tem já uma atuação forte aí em outros lugares. Obrigada, Carlos. Mais alguém gostaria de falar? Só mais uma coisa, todo ano também o arcebispo Dom Moacir, desde quando ele chegou aqui, é feito as prévias das eleições uma cartilha sobre política. Então, a todas as paróquias, ao menos, se tenta chegar o diálogo, né, também da parte política, que é um compromisso de todos nós.
Excelente. Se vocês fizerem esse ano e puderem nos passar, será muito bom. Parabéns aí pela iniciativa. Teles, quer falar? Opa, boa noite a todos, gente linda. Que bom estar com vocês de novo. Olha, Fé e Política aqui em Aracaju, nós estamos conhecendo há um mês atrás, né? Através da reunião da Arquidiocese das Pastorais Sociais, que aí um movimento tomou à frente disso aí e divulgou para nós. Uhum. A intenção, na reunião que nós tivemos, eu representando a Pastoral Carcerária, era que fosse divulgada em todas as paróquias. Mas não é isso que a gente está vendo. Né? Não é isso que a gente, pelo menos na paróquia que eu participo, o padre não falou nada ainda. Então, eu acho, Tatiana, aí seria uma participação boa se os bispos, né, solicitarem aos padres para divulgar um pouco, não tem que mudar. Infelizmente, a nossa cultura, quando fala em política, a gente só pensa na política partidária. Então, precisa, os padres ainda, pelo menos aqui em Aracaju, quando o padre fala, as pessoas ouvem com muita atenção. Então, acho que a gente poderia aproveitar a fala do padre para poder despertar, senão vai ficar só aqui, ó, só no livro. Essa é a minha impressão verdadeira aqui de Aracaju. Perfeito, Teles. E esse relato que você traz é exatamente o que a gente também tem percebido. Eu estive no lançamento dessa cartilha, Encantar a Política, lá em Brasília. Foi agora no mês de maio. É muito interessante porque ela nasceu de uma iniciativa de leigos, né? De Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Movimento Nacional de Fé e Política, do Cefep, que integra a rede de escolas de fé e política, justamente com esse desafio que eu estou pontuando para vocês, que é como é que a gente fala de política num momento tão difícil, tão polarizado, onde as coisas são ou um lado ou outro, onde as famílias estão sofrendo seus conflitos nos grupos de redes sociais, de WhatsApp. Como é que a gente volta a falar da política? Haja visto que a gente tem uma eleição importante esse ano, todas são, mas esse ano a gente tem uma eleição ainda maior, né? Então, como é que a gente volta a falar de política? Por isso o nome é tão feliz dessa cartilha, que é o Encantar a Política, né? Como é que a gente volta a encantar a sociedade para um tema que passou a ser visto de uma forma ruim, de uma forma pejorativa, né? E é isso que eu também percebo. Às vezes, a gente é da Pastoral de Fé e Política, dá um certo ranço, sim, tem gente que torce o nariz, como você bem disse, Teles, tem padre que não divulga a cartilha, recebe e deixa na secretaria guardado no armário, né? A gente sabe que existe isso. Então, diante desse cenário todo, como é que a gente encanta de novo a sociedade para falar de algo que perpassa pela vida dela todo dia? Porque a gente não pode se dar o luxo de não discutir política, né? Seria muito bom se a gente não precisasse ouvir jornal, ler e ver essas notícias horrorosas, mas é necessário, porque a nossa vida está atrelada a essas decisões, né? Então, o Encantar a Política, ele começa com esse caderno que você mostrou, né, como uma primeira iniciativa, trazendo 5 pontos a serem trabalhados, né, desde o amor até a questão do cuidado com a casa comum, as eleições de 2022, as grandes causas do Evangelho. É uma leitura muito boa, gente, assim, muito simples, rápida, traz passagens das encíclicas do Papa que tratam sobre política. Então, assim, eu vou passar depois o link para vocês. É possível fazer o download dessa cartilha gratuitamente pela internet, para quem não tem acesso ainda à cartilha impressa como o Teles tem. E é fundamental que a gente possa pegar essas cartilhas, assim como essa do Teles, a da Conceição também, que é a cartilha da CNBB, preparada pelo Regional Sul 2, pelo estado do Paraná. Já é uma cartilha tradicional que esse regional faz todos os anos de eleições. A Conceição também está com a Encantar a Política, mas é o outro Conceição, aquele outro, a capinha verde. Isso, esse mesmo.
Então, essa cartilha, que é preparada pelo Regional Sul 2, também ela é adquirida pelas dioceses, né, e repassado, enfim, a ideia é que realmente essas cartilhas cheguem na ponta, nas comunidades, nas paróquias. E aí a gente pode fazer uma série de programações com elas. Desde leitura na nossa casa, na nossa família, leitura nos nossos grupos de amigos, nossos grupos pastorais, fazer seminários, podcasts, que está muito hoje na moda, né, esse tipo de comunicação, postagem nas redes sociais, Instagram, entrevistas com, por exemplo, em cada cidade que vocês estão, imagina que aqui a gente tem pessoas espalhadas, né, pelo país. Então, por que não fazer uma prévia de um debate, né, com os candidatos? Fazer uma carta compromisso desses candidatos de cada local com as pautas que a gente acha importantes, né? Então, tudo isso são ideias, são instrumentos, são ferramentas que nós cristãos temos e devemos usar, né? Porque a gente sabe que esse período é um período onde os candidatos estão muito interessados em serem vistos, em participarem de atos públicos. Quantos nos procuram as nossas paróquias, as nossas comunidades para pedir apoio, né? Então, é momento da gente conhecer esse candidato, investigar, fazer uma carta compromisso, por exemplo, da pastoral carcerária. Será que esse candidato ele se compromete com as questões que são importantes para a pastoral carcerária, por exemplo, né? E assim a gente vai tentando amarrar esse candidato, que possivelmente pode vir a ser um agente público, né? Um representante da gente eleito nos âmbitos que ele disputar. Então, essa é uma conversa rápida que a gente está tendo, só para falar um pouco do que é a pastoral, o trabalho que a gente desenvolve. A pastoral, ela atua junto com a rede de fé e política, o movimento de fé e política e as escolas de fé e política, né? Então, é importante vocês saberem que tem 4 dimensões de fé e política atualmente. E o trabalho de pastoral é aquele trabalho que a gente faz mais de base mesmo, né? Junto das nossas comunidades, das nossas paróquias, de conscientização, de promover esses debates, né? Então, a gente tem estimulado muito aqui na região da Lapa, por exemplo, lives, debates, trazendo Pacto pela Vida e pelo Brasil, que foi instituído pela CNBB, trazendo também participação social. Quem aqui já ouviu falar de Conselho Gestor de Saúde, Conselho Tutelar? Essas cadeiras todas que são dadas para a sociedade civil, para nós, né, representantes da sociedade, é extremamente importante de serem ocupadas, né? Então, lá no posto de saúde perto da minha casa, será que eu conheço se o conselho gestor está ativo? Será que a pastoral da saúde já atua lá? Né? Será que eu não posso avisar minha vizinha, que é enfermeira, que ela pode se candidatar como usuária? Né? Então, ocupar esses espaços de participação social, promover e incentivar, né? Essa também é uma outra frente muito importante da pastoral fé e política. Participar das manifestações, né? E garantir, que eu acho que é o mais desafiador, Teles, né? Esse espaço dentro das nossas paróquias, das nossas comunidades, para falar sobre política. Seja na homilia de um padre, seja numa tarde de formação, né? Esse é como você bem disse, quando o padre fala, a comunidade dá uma atenção especial para isso, né? Então, que esse padre possa falar nas suas homilias, nas suas formações, sobre o evangelho, né? O evangelho tem um lado, né? Que não é nem o da direita e nem o da esquerda. O evangelho defende o pobre, o oprimido. Então, são essas pessoas que a gente, enquanto pastoral, está defendendo, né? Então, se a gente tiver padres que tragam essa consciência social para os seus discursos, para as suas homilias, para as suas ações, para as suas pastorais, acho que a gente já vai estar prestando um grande serviço, enquanto cidadãos e enquanto igreja também, né?
Eu não posso me estender mais. Não é porque o professor tem que dar a sua aula, mas a gente agradece muito. Eu É acho aula que normal hoje. Oi, é aula normal, então eu acho que a gente conseguiu você conseguiu Mas, trazer para a gente. sem Mas querer cortar, mas depois ela manda o material para mim e eu ponho tudo no grupo bonitinho, tá? tá Pode legal. ficar Coloquei no tranquilo. chat o Instagram da Pastoral, é @PFP-Lapa, Pastoral Fé Política Lapa. Se vocês puderem começar a seguir lá, a gente tem uma atualização diária sobre conteúdos, são todos muito bem-vindos. E agradecer novamente ao CTAP por esse convite. Imagina, a gente que agradece. Mais ainda por vocês pensarem em nos ajudar, né, com o recurso do curso. Então, a cada aluno que está hoje aqui, saber que está nos apoiando também é bastante importante e a gente agradece de coração. Estou à disposição, se quiserem me procurar, vou deixar meu e-mail aqui no chat também, tá bom? Ok, Tatiana, a gente que agradece muito e espero, eu acho que deu para dar uma explanação do que faz a pastoral, né? Aqui também em Jundiaí a gente faz um trabalho, e no dia 7 no dia 9 de julho, que é um feriado, nós vamos fazer a Caminhada dos Mártires. Nós estamos com um problema aqui na cidade com a Mata Ciliar, que é uma instituição que cuida de animais silvestres, estão querendo tirar do local onde ela está instalada há muitos anos, e nós vamos fazer uma caminhada em protesto, né? Então, isso é uma atividade política, né? Que as pastorais sociais da diocese vão se reunir junto com o bispo vai caminhar conosco, o Dom Vicente, que está saindo da diocese. A gente tem a graça de ter agora um novo bispo, Dom Arnaldo, que era de Tupéva, também uma pessoa ligada à Caritas, então é um bispo também ligado às pastorais sociais, e eu acho que deu para a gente explanar, e a gente espera que vocês sejam generosos nas doações aí para a fé e política, para a pastoral. Agradeço muito, Tatiana, a sua fala, a sua vinda aqui conosco, sei que é uma grande amiga nossa, e André, a palavra é vossa. Obrigada. Mas não faltou dizer, desculpe, André, Pois não não. faltou dizer para onde mandaríamos esse recurso? Porque é para a fé e política, mas para onde? Os dados? O Pavanelli passa todos os dados, que aí ele encaminha. Fique tranquilo. Obrigada. Amanhã está no Zap, tudo isso. Obrigada. Olá, então vamos continuar esse projeto de política. A gente vai falar bastante de política, né? De bem-estar, de bem viver, de bem agir. E trazendo as memórias de quem não tem terra e precisa encontrar terra. Mas só que essas memórias de quem está sonhando com terra, está querendo vida, está projetando vida e está sonhando vida, essas memórias elas vão sendo perpassada, contada, recontada, e aí chega a época de começar a escrever. Então, aquelas memórias que eram memórias de grupos de sem terra, que está lutando por terra, agora vai encontrar vias de um rei nacionalista, triunfalista, que impõe, que destrói todo aquele que não pensa comigo, que não está comigo, e centralizar tudo em Jerusalém. E destrói tudo que não faz parte da cultura javista, ou da teologia do Javé. O Javé passa a ser um Deus nacional. E aí a gente tem essa ideia de conquista. E olhando para a nossa América, olhando para o nosso Brasil, a gente sabe o que é ser colônia. A gente sabe o que é a conquista. Olhando para a conjuntura, né? O que a Rússia está fazendo e o que ela está querendo, o que ela está usando e quais são as artimanhas que é guerra, que é violência. E essa guerra e essa violência ganha um sentido maior quando você fala que Deus é o comandante. Deus é aquele que está na nossa frente. E é Deus que está guerreando. E é Deus que está matando. E é Deus, e é Deus, e é Deus. Então, mais que um livro pesado, denso, que é o que a gente vai falar hoje, do capítulo 1 ao capítulo 12, que a gente possa resgatar
a memória de grupos que experimentaram êxodos, que saíram, fugiram, não mais pautado num projeto de tributação, de corveias, de trabalhos forçados, mas que eles buscam vida e querem garantir a vida e preservar a vida. Então, que a gente possa, no encontro de hoje, resgatar essas memórias de tantas migrações em busca de vida. Olhando para o nosso grupo aqui, quem não é de Vamos falar Quem o não é nome o... de onde você... Qual foi a sua De pergunta, onde professor? você... Quem não é de São Paulo? Ah, eu sou de Goiânia, Goiás, 200 quilômetros de Brasília. Goiânia. Olha, legal. Quem mais? Minas Gerais. Aracaju, Minas, Icapuí, Ribeirão Ceará. Preto, Paraíba, Ceará, Paraíba, Paraíba, Franca, Roberto de Aracaju, Bauru, ó, Aracaju. Aracaju. Roberto só que Aracaju, eu moro em São Paulo. Agora, quem está em São Paulo e não nasceu, e quem não está, quem está em São Paulo e não nasceu em São Paulo? Vitalina, nasci em Minas e moro em São Paulo há 60 anos. Oh, meu Deus. Lourdes, há mais de 30 anos. Moro em São Paulo. Olha, Marivone, então são moro em esses, São Paulo. e essas pessoas que não são de São Paulo nasceram na cidade onde estão ou estão vindo de outro lugar? Eu sou paulista, da capital, da Água Rasa, mas moro em Goiânia desde os 9 anos. Eu tenho 66, sou Olha, mais goiana do legal. que paulista. Tá certo. Eu sou de Bauru e nasci em Bauru. Nasceu em Nasci Bauru, em Bauru. legal, hein? Então, essas histórias de imigrações, de busca de vida, são vários projetos que fazem a pessoa sair de um lugar em busca do outro. E nesses projetos libertários de vida, a história vai perpassando, história de êxodos, e, história de busca, histórias de sem terras. Como a gente tem hoje, muitos sem terras, que buscam terra, que buscam dignidade, que buscam vida. E aí eu vou pedir para o Rogério compartilhar a tela, ou a Romilda, por gentileza. Sim, sou eu hoje, André. Um minuto só. Ah, obrigado. Então, é nesse pano de fundo que a gente vai olhar o encontro hoje. Essas histórias, esses projetos de pessoas que vão migrar, que vão buscar, que vão projetar vida a partir da posse da terra, a partir da herança que é a terra, a partir da vida que nasce da... Então, a terra é garantia de vida. E essa terra, que é garantia de vida, ela está sendo ameaçada. Professor, tem alguém com o microfone aberto e um rádio ou uma televisão no fundo. Já fechei. Eu vou pedir para todos ligarem os seus microfones. Ah, tá. Tá difícil hoje aqui, viu? Então, hoje... Espera só um pouquinho, André. Tá difícil aqui. É a Nilce que está com o microfone aberto. Nilce, pode desligar o microfone. Aí, obrigado. Só um minuto. Então, hoje a gente vai...
Pode ir, André, pode ir. Então, hoje a gente vai olhar essas memórias de grupos que estão buscando, projetando, sonhando com vida a partir da Terra. Só que lembra que a gente falou semana passada sobre os vários retalhos que o texto vão sendo construído. Então, a gente tem a memória de um projeto antes do Estado, que era um projeto igualitário, popular, democrático, social, mas que também ele foi escrito dentro de uma conjuntura de reformas, de Ezequias, principalmente de Josias, e depois ele vai ganhar uma outra roupagem também na época do exílio e do pós-exílio. Então, são várias tradições, vários contextos, várias memórias. E essas memórias, ela vai ganhando um enxerto, ela vai sendo compreendida e ela vai ganhando forma. Hoje, a gente lê o texto como um texto jornalístico, histórico, de conquista em conquista. E aí está o perigo, porque a gente cai dentro de uma dimensão triunfalista, né? De um Deus que mata e extermina tudo. Um Deus que é conivente com o seu e é extremamente ditador, extremamente cruel com os de fora. Então, a gente tem que olhar o texto no seu contexto. E aí, hoje, eu trago a caminhada dos povos originários, que lutam por terra. A terra é de Deus, a terra é mãe, a terra é do índio, a terra é de todos nós. E eles que estão sofrendo, e em nome deles, pessoas, projetos, são martirizadas. E aí a gente está acompanhando nesse caso que a gente trouxe uma oração e que a mídia está divulgando. Podemos? Podemos. E aí eu trago esse espaço celebrativo, comunitário, que é a Casa de Oração do Povo da Rua. Essa é a parte de cima. Embaixo fica as oficinas, fica a cozinha, fica o refeitório, onde o povo da rua faz sua celebração, faz sua liturgia, faz suas preces. Então, hoje, além das memórias que a gente traz, esse grupo de sem terras que estão buscando por terra e vida, a gente também tem memórias em torno de santuários, que estão persistindo e resistindo frente aos desmandos de um rei nacionalista, triunfalista, Josias e Ezequias, e de uma casta sacerdotal que impõe o culto, o rito, dentro do Templo de Jerusalém, pautado no altar, no sacrifício e na lei. Podemos? Primeiro a gente teve essa conversa, né, para onde vai ser destinado a nossa doação, para o movimento, para a pastoral e para a política, no seu sentido mais amplo. Podemos? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês trazem no coração do encontro anterior? Uma palavra ou uma frase? Coragem e luta. Esperança.
compartilhar e a caridade. Aprendizado. Alguém mais? Respeito. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. E o Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Podemos? E aí eu pedi para vocês, como um preparo para esse encontro, leituras prévias. Agora aquela pergunta de professor, quem conseguiu ler algum texto, ver algum vídeo? Eu consegui. Luiz. Eu também li. Eu também li. Eu legal. li. Foi legal. Consegui ler todos. Falando Foi junto. legal com esse roteirinho, a gente vai folheando a Bíblia, vai encontrando os textos, assim. Eu li José outra vez aí, mas li assim, contínuo. Agora, voltando lá e lendo diretamente, aqui foi uma ligação diretamente com o Josué, né, que é o tema da nossa aula, do nosso curso. Foi muito legal relembrar aquelas passagens que falam sobre Josué, que era o ajudante de Moisés, né, no início. E vi os vídeos também, muito bons os vídeos. Claragem. Eu vi os vídeos. Obrigada. Como Deuteronômio, né, uma grande coxa de retalhos, Josué também. Né? E aí a gente conseguiu perceber os grupos que estão por trás dos escritos. E aí depois o vídeo sobre Em Nome de Deus. E aquele vídeo também sobre a reforma de Josias. Vocês leram, gente? Não, é a Josias, não. Eu li. Mas viram o vídeo? O vídeo e o texto dá para dar uma... Eu assisti também, ouvi também. Sim. Foi muito bom. Legal. E é bem bom. ali, bem o que fala sobre a pastoral, fé e política, né? Tem tudo começou ali, né? Nossa, legal. Gostei mais. Não entendi. Foi excelente. Tá para mim. Tá ótimo. Obrigado. Não, agora eu entendi. Obrigado. Podemos. E aí, né, a gente traz... Eu trouxe... Voltando, o Rogério. E aí eu trouxe, né, os retalhos no qual foram construídos, a memória do projeto antes de um Estado nacional, depois dentro de um conjunto de reformas, Josias, e dentro do exílio e do pós-exílio, que foram as várias redações que o texto vai sofrer. Então, essas memórias de sem terras, em busca de terra, em busca de vida, em busca de libertação, ela vai encontrando ressonância dentro do seu contexto histórico. Tá? Podemos. E aí eu falei dos grupos do povo da terra, na sua primeira experiência como aquele que trabalha na terra, dentro da monarquia, aquele que são os donos da terra, né? E depois aqueles que não vão para o exílio, que vão ficar na terra, né? Que não tem cabeça que pensa e não tem mãos que produzem, os restos vão ficar.
Esse resto vão ficar na terra e vão reviver esse projeto tribal novamente, né? Descrito em Jeremias. Podemos. E aí a gente tem a grande teocracia, né? Esse governo de Deus, aonde quem rege são esses sacerdotes saduquitas, aonde a memória do órfão, da viúva e do estrangeiro vai ser agora pautado na lei. A lei do puro, do impuro, a lei do sábado, em torno do templo, em torno do sacerdote, em torno do sacrifício. Então, aqui a gente tem uma mudança de cenário e de espaço. Então é nessa teocracia saduquita que o texto ele recebe sua forma final. E a gente vai acompanhar isso durante os textos que a gente vai trabalhar no dia de hoje. Podemos. E semana que vem. E aí a gente tem a figura de Josué, né? Essa figura que é aquele que segue a lei, aquele que cumpre a lei, aquele que está a serviço da lei. Por isso ele vai ganhar status. Então você vai ter várias passagens falando de Josué, aquele que é o cumpridor da lei, aquele que faz a lei acontecer, aquele que é pautado em seus ensinamentos, sua fala, seus encaminhamentos, todos são dirigidos conforme a lei. Podemos. Então, aqui a gente tem as 3 grandes ênfases de esperança, que são os conteúdos. Javé é o doador da terra. Então, essa esperança que Deus dá vida, e Deus suscita a vida. Embora os textos são pesados por causa de seu contexto histórico, mas essa memória é Deus que é o doador da terra. O acesso como dádiva, como presente. E aí a gente vai ver o Josué de 13 a 24 e Juízes de 1 a 2. E os Juízes, melhor defesa é a carismática, não monárquica, não do exército. E aí você vai ter a defesa do clã, defesa da tribo, defesa da família, defesa dos valores primordiais, não de uma política econômica, estrutural, nacionalista. E aí a gente vai ver isso também nos textos que a gente vai trabalhar no dia de hoje. Podemos. E aí a gente trabalhou no encontro passado também o esquema de como o livro ele vem se organizando dentro desse modelo. Tá? E basicamente a gente tem uma releitura de alguns textos do Êxodo, das tradições que compõem o livro dos Números. Então a gente tem processos de releitura, processos de olhar com outros olhos dentro de um contexto novo. Seja de monarquia nacionalista, seja de exílio e pós-exílio. Podemos? Então, a gente tem a ênfase em Gigal, tradição de Benjamin, a busca de certa unidade, diferentes tradições. E são diferentes grupos, diferentes memórias, diferentes grupos que vão projetar, viver, sonhar esse projeto libertário a partir da terra. E esses textos vão sendo redigidos e vai ganhar uma forma, seja ela na sua memória tribal, antes do Estado, seja ela dentro de um conjunto de reformas, ou seja ela num período de exílio e pós-exílio. Podemos. E aí vem a figura de Josué. Então,
esse texto mostra, são vários textos que vão falar de Josué. Essa figura que é discípulo da lei, que é amante da lei, é cumpridor da lei, aquele que garante a lei e fala conforme a lei. Então, a gente vai ter agora uma gama de slides, né, que vai falar, gama não, né, vários slides que vão falar sobre a pessoa de Josué. Podemos passar? E aí o convite, né, para vocês lerem sobre esses textos que vão falar sobre Josué. Podemos passar. E todos eles têm essa mesma ressonância. Ele é discípulo da lei, ele é aquele que cumpre a lei, é aquele que faz valer a lei. Ele é abençoado por causa da lei, por ser cumpridor da lei. Podemos. E a gente vê, né, muito... Opa, volta um pouquinho. E a gente vê muito paralelo de Moisés e Josué, dentro da tradição do Êxodo, dentro das tradições. E aí a gente vê aquele que continua o caminho da lei. E aí a gente vê, para a gente finalizar nesse bloco, as coisas que completam e dão sentido e afirma Moisés e Josué. Quem pode ler para a gente? Um lê Moisés e o outro lê Josué. E na sequência, um Moisés e outro Josué. Quem pode fazer Moisés e Josué para a gente? Moisés atravessou o Mar Vermelho. Israel venceu a escravidão. Ensinou a fé. Não. Ouvi. Lê Moisés e outro lê Josué, simultaneamente. Um lê, outro lê. Um lê, outro lê. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Atravessou o Jordão. Israel venceu a escravidão. Israel venceu o inimigo. Ensinou a fé. Manteve a fé ensinada. Falou da herança. Recebeu a herança. Então, é a confirmação, né? Então, Josué é aquele que é discípulo da lei, aquele que segue a lei, ele confirma essa herança. Mas só que aí a gente está falando que herança, que lei, que povo. E aí a gente tem que voltar, resgatar aquela visão primeira de um Israel pré-estatal. A memória de grupos que fogem, que forjam um novo modelo social, mas só que, na época de Josias, quem é que recebeu a herança? Aquele que está centrado na questão do templo, na questão de Jerusalém e na questão do exílio e pós-exílio, naquele que é abençoado porque foi para o exílio e voltou do exílio e porque garante a lei. Então, a lei do puro do impuro. Lei, templo e raça. A proposta de Esdras e Neemias. Né? Então, quem é que recebeu a herança? Quem é que foi convidado para a festa? Quem é que ficou de fora? Entre bênção e maldição. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que libertar o texto, não aprisionar o texto. Então, a gente tem o texto no seu contexto. E aí a gente tem que resgatar a primeira memória. Embora o texto ele vai ganhar roupagens novas, releituras, várias tradições, modificações, e a gente tem que saborear as tradições primeiras, dos primórdios, daqueles grupos que fogem, que
que experimentam êxodo e que vivem processos libertários, mas só que a gente tem dentro deles um processo redacional, e ele é escrito num contexto, fazendo memória de outro contexto, e a gente tem que libertar o texto. Então, mais que ficar preso, e aí cuidado com o fundamentalismo, cuidado com a prisão da letra. Então, a gente tem que resgatar essa memória de herança, da promessa de vida, mas só que para todos, não para um grupo apenas de privilegiados, que cumpre a lei, que obedece a lei que está no templo, mas é de todos. Tá bom? Podemos? Quando a gente lê Quando a gente lê Josué 1, a gente vê muito paralelo com Deuteronômio. Porque Deuteronômio, ele aponta um caminho. Tanto que a palavra Deuteronômio não é segunda lei. É o livro das leis. E quem vai obedecer essas leis? Quem vai fazer acontecer essas leis? É Josué. Então, o texto de Josué 1, você tem muitos paralelos no Deuteronômio. E aí o convite para vocês, ao longo da semana, ler esses paralelos. E ler essas leituras e releituras, essas tradições que permeia. Mas quem pode ler o que está escrito aí de vermelho? Nota-se ainda detalhes relacionados às capacidades indispensáveis para a guerra. Os escribas são homens encarregados dos trabalhadores, como encontramos em Êxodo 5, versículo 6. Em outro momento, são membros do tribunal, ou, como em Josué 10, oficiais do exército. As provisões, versículo 11, referem-se aos chefes encarregados pelas divisões do exército. Aqui não se fala das armas utilizadas durante a Guerra Santa. Versículo 5. Então, aqui... obrigado. Então, você tem os versículos, né, que estão pautados. Mas também Josué, ele vai representar o rei ideal, o rei justo, aquele que vai representar nessa tradição davídica. Então, Josué, na tradição, é aquele discípulo da lei, é o rei, símbolo do rei ideal, mas também é profecia, é denúncia, é busca transformação, é anúncio de vida. E essa memória que a gente tem que resgatar, a profecia. A profecia, entretanto, mesmo que o texto ele é sangrento, violento, aonde Deus é aquele que empunha a espada e fere, e mata, e destrói, a gente tem que entender que o texto ele faz menção dentro de um contexto. Mas a gente tem que resgatar não essa violência ou essa guerra santa, mas a gente tem que resgatar aquilo que está na memória. Aquilo que o texto... Lembra que eu falava semana passada sobre o cacto? A gente tem que ler o texto de José como um cacto, que persiste, que tem uma água límpida, pura, e que sofre as pressões do tempo, do clima e da seca, né? Então, que sejamos esse cacto, que façamos essa leitura libertadora, não uma leitura triunfal, conquistadora, que vai dizimar povos. Eu estou com um Deus verdadeiro, portanto, todo mundo que não é seguidor do Deus verdadeiro, anátema, excluído seja. Então, a gente tem que ler o texto dentro do seu contexto e libertar o texto para que essa memória desses grupos de sem terras que fogem da corveia, da tributação, que experimentam um modelo social
novo, que formam quilombos, que formam vilas, que formam grupos, que formam famílias. Tá bom? Podemos? Tá claro até aqui? Tá muito rápido? Não, tá claro. Hoje. Legal, podemos? Por isso que eu pedi para vocês lerem os textos e lerem os vídeos, né? Porque os vídeos vão completar a aula, vai ajudar a gente a entender que, em nome de Deus, tudo pode. Então, em nome de Deus, mata, desmata, oprime, exclui. Mas que Deus, qual é o Deus da nossa fé? É esse? Qual Deus depositamos nossa confiança, nossa fé, nosso serviço? Podemos? E aí a gente tem o princípio da... Opa, vou sair daqui, sem querer sair. Então, a gente tem aqui essa intronização da pessoa de Josué. Quando a gente lê, então, o primeiro capítulo, ele já vai pontuar os esquemas do livro. Então, ele introduz, no capítulo 1, ele introduz a cena do que a gente vai ver a seguir. E aí a gente vê a grande observância da lei. Aquele que cumpre a lei, aquele que faz valer a lei. E aí essa figura de Josué, ela é bem explicitada. Podemos? E quem pode ler as memórias que os textos trazem? Olha, celebrações comunitárias, círculo de pedra, pedra bruta, monte, Eba, centro de peregrinação, assembleias populares, eram recordadas aos grandes feitos de Israel. Alguns fatos, grandes celebrações religiosas ligadas ao culto, passagem pelo Jordão, tomada de Jericó, conquista, agente principal era Deus, cumpre a promessa feita a Abraão. Na vitória do povo, Deus é o principal vitorioso. Então, a gente vê aqui a grande ação de Deus. Só que Deus? E aí a gente vê a Páscoa projetada por Josias. A Páscoa projetada por Josias, ela deixa de ter a centralidade no clã, na família, e passa a ser centralizada em Jerusalém. E todos os santuários, e todos os locais de peregrinação, e todas essas pedras, altares, são destruídas. Passado por cima, e em nome de Deus. Então, a gente tem que ler esses textos de conquista dentro dessa conjuntura de observância da lei colocada pelo pós-exílio e dentro desse projeto triunfalista de conquista, de expansão dentro da proposta de Josias, tá bom? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo mais Josias aparecendo, mais aquele observante da lei, sacerdote aparecendo, do que a memória tribal de um Israel pré-estatal que busca vida, que busca terra, que busca condições de dignidade. Tá? Então, esse texto ele tem que ser liberto. Então, a gente não pode ler o texto como um colonizador que está para impor, que está para fazer acontecer, e tudo isso em nome de Deus, legitimado por Deus, sustentado por Deus. Então, a gente tem que fazer uma leitura libertária. Essa é a palavra-chave para a gente entender os textos.
Memórias de grupos de fugitivos que querem experimentar, vivenciar uma nova sociedade, um novo projeto. Mas, ao ser escrito, essas tradições, ela vai ganhar roupagem, seja triunfalista, seja legalista. Podemos? Podemos, Rô? Quem pode ler para a gente? Plano e conteúdo do livro de Josué. Não, volta um pouquinho, por gentileza. Volta um pouquinho, Rogério. Volta um, você pulou. Isso, pode ler. Plano e conteúdo do livro de Josué. Introdução, discurso de investidura de Josué. Capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Javé a Josué. Confirmação. Sucessor de Moisés. Capítulo 1, versículo 10 ao 18. Parou? Então, a gente tem aqui a introdução. E essa introdução vai pontuar, vai mostrar pistas do que a gente vai ver a seguir. Aonde esse projeto você tem a sucessão, e aí você tem também o projeto pautado na lei, na organização, na estrutura, seja sacerdotal, seja monárquica. Podemos? Quem pode ler para a gente? Identificação e conquista da terra. Preparativos da conquista. Os espiões enviados a Jericó. Atitude exemplar de Raabe. Travessia do Jordão. Ereção de 12 pedras. Aplicação catequética. Releitura de Êxodo 14, Travessia do Mar. Primeira cerimônia em Gilgal, circuncisão e Páscoa. Conclusão e... Então, aqui você tem... Prossiga. Desculpa, eu entrei, você estava lendo e eu entrei, perdão. Aqui, então, a gente tem esses processos de tradição, essa preparação para a conquista. E essa preparação a gente vê a partir da introdução. Então, do capítulo 2, a gente é introduzido a partir de uma história de uma mulher de resistência, uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, mas que na tradição ela é conhecida como as nossas Bíblias chamam ela? Prostituta. Prostituta, marginalizada, aquela que está fora, e ela mostra toda a seu brio, sua organização, sua estrutura e sua forma de manter a tradição da hospitalidade, de acolher. Né? A gente remete, né, Emaús, fica conosco, é tarde, a noite já vem. Então, Raabe, essa memória dessa mulher de coragem, líder, que, mesmo vivendo dentro de um projeto de uma cidade, ela tem um ideal, ela tem um projeto, e em nome desse projeto ela enfrenta o desmando, a opressão, a injustiça, e faz acontecer, e protege os
espiões que veio investigar a estrutura interna de Jericó. Né? Então, mas o importante é essa tradição que gera a partir da casa, do clã, que protege, que acolhe, que está junto, que se faz. E a história de Raabe, ela aparece tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 6, mas ela transcende, porque ela está também sendo lembrada lá no Novo Testamento, lá no Segundo Testamento. Ela entra e faz parte da genealogia de Jesus, ela está no livro de Tiago e ela está no livro de Hebreus. Podemos? Podemos. 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 Ai, isso. Quem pode ler para a gente? Raabe. Josias 2:6 é reconhecida por uma atividade sexual regular no muro da cidade e se situa no espaço contraditório do muro em sua dupla jornada econômica, prostituição e confecção de linho. Insolência impetuosidade. Vivia em Jericó e que ajudou os israelitas. Morava sobre o muro da cidade, não podia morar dentro da cidade, atitudes que fizeram uma reviravolta na vida de Raabe. Primeira, atitude e coragem, versículo 4:7. 2, atitude, fé em ação, versículo 8:10. 3, atitude, perdão, versículo 12:13. Os textos bíblicos guardaram a memória emblemática de Raabe, ao ponto de preservá-la na genealogia de Jesus e em outros textos do Novo Testamento, Mateus 1:5, Hebreus 11:31, Tiago 2:25. Tamar, Raabe, Ruth e Bersabeia, Maria. Todas estão marginalizadas nas estruturas familiares patriarcais. As 4 são injustiçadas pelo mundo masculino. Todas são apresentadas como infratoras em situação sexual imprópria. Os homens acabam ratificando a situação de todas elas. Então, a gente vê essa mulher que, na tradição, ela ganha esse título, mas que, na verdade, ela é mais uma marginalizada. Mas e ela traz consigo a fé. Tanto que ela que vai fazer a grande profissão de fé. E ela vai ser portadora dessa revelação. Né? Então, a memória dela, ela vai perpassar tanto o Primeiro Testamento, chegando no Novo Testamento, entrando na genealogia de Jesus, que também é transgressivo, porque traz quando a gente lê as histórias das genealogias, só é homens que aparecem. Mas quando a gente lê Mateus, aparecem 5 mulheres. 5 mulheres que são transgressoras, mas são símbolos dessa resistência, dessa perseverança e dessa memória popular. Que a história tenta apagar. Há 2 anos atrás, né,
3 anos, a Mangueira fez um samba, a história que a história não canta, e ganhou. E essas histórias que a história não canta sejam a memória de resistência. E a gente traz presente. Memória de projeto de vida, de luta por terra, de luta por moradia, luta por dignidade. Como diz o Papa Francisco, né? Que os T's se façam presente. Teto, trabalho e terra. Podemos? E aí, a gente... Rogério, eu acho que você pegou os primeiros slides. Eu mandei outro que eu coloquei na ordem correta. Por isso que eu estou pedindo para voltar. Então, pode passar mais um? Porque você está com o primeiro slide. Eu tinha mandado o segundo. Pode ir. Pode ir voltar. Pode ir também, por favor. É porque você pode Atrás ou para frente? esse texto e pegar o texto 2? Eu não tenho ele. Você mandou para a Romilda. Eu mandei outro texto. Mas eu tenho só esse, o André. O outro está no WhatsApp. Então, aqui a gente vê o paralelo, né, dessa travessia, né, dentro desses dois paralelos de Moisés e Josué. Dentro do projeto Êxodo, né? Então, a gente vê essa travessia do Jordão e a travessia descrito no livro do Êxodo 14, né? Então, como eu falei, o capítulo 2 ao capítulo 5, ele vai trazer muitas releituras do Êxodo e da memória das tradições prescritas, que está também escrita no livro de Números e entre outros do Pentateuco, essa tradição e esses processos de releitura. O que eu queria... Vamos passar, depois eu volto. Pode passar, Rogério. E agora você está também fora da minha ordem, porque como eu mandei outro, podemos... Depois eu volto nisso, tá bom? Podemos. Podemos, Rogério. Rogério, podemos. Já entrou. Está muito diferente. Então, faz assim, vamos tira um pouquinho as imagens, pode descompartilhar, porque não está na sequência. E aí vai confundir mais do que ajudar. Tira a apresentação, então. Melhor tirar, porque não está na sequência. Porque quando eu fiz, depois eu pensei mais um pouco com meus botões, e eu falei assim, gente, e aí eu compartilhei, aí na verdade eu só fiz ontem à noite, mas eu só compartilhei hoje por causa que já era de madrugada. E eu reorganizei os slides para ter uma sequência dentro dos capítulos, tá bom? Então, por causa disso, para não confundir, eu vou falando, tá bom? Rogério, você está com o celular ou você está no computador? Estou no computador, mas esse computador não tem ligação com o WhatsApp, esse é o problema. Entendi. Porque senão a gente pedia para te mandar, eu te mandava para você o slide correto. Manda na ordem, manda enquanto eu estou fazendo isso, então. Manda para o meu... Pode mandar. Eu estou ligando o outro aqui e a gente já arrumou isso aí. Você está no grupo? Porque no grupo tá. Porque eu mandei para a Romilda, ó.
Ô, André, posso sugerir metodologicamente? Oi. Coordenadora pedagógica sempre bota Pode falar. Você sabe como é que é? Pode falar. Aqueles alunos que estão no computador, entrem no grupo e abrem o material, você vai falando e a gente vai acompanhando. O problema é que tem que ficar no computador, André. no celular, né? Oi, tá me ouvindo? Oi? Pode falar. Pronto. Eu queria saber que slide o senhor tal, eu podia tentar ver se eu conseguia fazer a apresentação. Em que slide exatamente é para estar agora? Quer ver? Então, vamos voltar. Mas, ó, Candê, se você tem possibilidade de apresentar, põe, e aí vai rodando a apresentação, não tem problema. Tenta apresentar. É Maria de Lourdes que vai pôr? Vai, Candê? Ó, põe no 28. Deixa eu ver se eu estou fazendo correto. Candeias, apresenta, põe a apresentação e depois o André manda você rolar, você vai rolando. Pronto, já foi ou não? Não, Agora agora tá está indo. indo. Agora foi. Isso. Põe no 28. Você está no... Ela está no 19. 19 mais ao 2. Vai no 28. Aí, obrigado, isso mesmo. Desculpa, Rogério, porque como eu tinha mandado um, aí depois eu mandei o outro, até que eu falei, até eu mandei para os grupos falando, ó, gente, eu vou usar o outro, porque eu fiz uma alteração para ficar com mais sentido, tá bom? Então, sem problemas. Mas isso Tá, só demora o trabalho em mutirão, em equipe. Isso é muito positivo, gente. Tá certo, obrigado. Desculpa de antemão para todos, tá bom? Então, a gente vê aqui o paralelo entre a passagem descrita no Êxodo 14 e no Josué de 3 a 5. E eu também estou com um problema que eu não estou enxergando. A meu óculos está o osso, tá bom? Podemos. E a gente vê essa descrição dentro de um ambiente litúrgico. Lembrando que você tem tradições sacerdotais, onde os escribas eles estão falando dessa questão litúrgica, catequética. Então, você vai ter vários elementos que compõem essa liturgia. E aí a gente pode ir para o 29, perdão. Quem pode ler para a gente? Ritos catequéticos e litúrgicos. O informe cronológico de 3 dias. 3:2. Os rituais com a arca levada por sacerdotes levitas. 3:3. Distância mantida da arca. Capítulo 3, versículo 4. Arca segue diante do povo. 3:6. 12 homens de cada tribo, levando cada qual sua pedra. 4:4. Memorial aos filhos de Israel. Capítulo 4, versículo 7. Circuncisão de uma nova geração. Capítulo 5, versículo de 1 ao 9. Celebração da Páscoa. Capítulo 5, versículo 10 ao 12. Revelação divina a Josué. Capítulo 5, versículo 13 ao 15. Então, a gente vê esses símbolos, esse ritual, esse sinal da presença de Deus. Quando a gente lembra lá da experiência do Êxodo, um Deus que caminha, um Deus que está junto, um Deus que se faz presente na caminhada, agora a gente está vendo Deus que age através de mediações. Mediações, elas, seja a semana, seja referente ao altar, seja referente ao sacrifício, seja representando a arca, seja representando
a presença de Deus através de mediações. Então, isso já é mediações sacerdotais. São grupo de sacerdotes do exílio, do pós-exílio que está falando. Então, esse texto, a gente viu no capítulo 2, essa preparação para chegar, né, em Jericó. E no capítulo 3 a 5, que é essa travessia do Jordão. E aí a gente chega também no capítulo 5, a gente tem as memórias das festas populares. As festas populares que eram celebradas no clã, na casa, em torno dos santuários menores, em torno, ao redor da família. E Josias, o que ele faz? Ele faz das festas populares, das festas tradicionais, das festas litúrgicas, que traz a memória da colheita, da questão do pastoril, para a questão de Jerusalém, para centralizar no templo de Jerusalém. E ele diz que agora essas festas são do templo, são do Estado, e aí você tem essa dimensão. E para isso acontecer, ele começa a destruir, passar por cima dos santuários menores e da tradição da casa, do clã, da família. Podemos. Quais são essas festas que foram se institucionalizando em torno do templo e em Jerusalém? Quem pode ler as principais festas? A festa dos pães ázimos. Pães sem fermento, Abibe, março e abril. Antiga festa da agricultura. Letra B. A festa das semanas ou Pentecostes, 50 dias. Na origem, festa da seita do trigo. No terceiro mês, maio, junho. 7 semanas, 50 dias. Desde o começo da colheita de trigo, renovação da aliança, Santa Assembleia, com sacrifícios oferecidos no templo. Letra C, a festa da colheita, também chamada de tendas, abre parênteses, cabana, fecha parênteses. Originalmente, a festa da colheita dos frutos e das vindimas, no fim do ano. Abre parênteses, setembro e outubro, fecha parênteses. Celebrando os fins dos trabalhos dos campos. Depois, associado à saída, deserto. Letra D, a festa da Páscoa. Abre parênteses, festa dos pastores, celebrada no início da primavera. Festa da memória da libertação. Reforma de Josias. Festa celebrada no templo. E aí essas festas que eram populares, que eram em torno dos santuários menores, em torno da família e do clã, ela vai ser institucionalizada e passa a ser festa do Estado, festa centralizada no Templo de Jerusalém a partir da reforma de Josias. Tanto que o texto, né, que o preparatório era segundo Reis 22 e 23, que é essa Páscoa de Josias, né? Essa reforma de Josias. E qual que era o sentido da festa? Por que existiam essas festas? Podemos, próximo slide. Volta 1. Isso. É isso mesmo. Opa. É isso mesmo. Pode mais um. Acho que eu coloquei errado. Ixi, não. Tá, eu aqui cometi o erro agora. Então, vamos lá. Então, originalmente, essas festas estavam ligadas à questão da agricultura e do pastoreio. Mas, com o passar do tempo, essa institucionalização, ela vai se padronizando em torno de Jerusalém,
que vai fazer a economia local crescer, e dentro do templo, que vai institucionalizar essas festas. Então, a festa da família, a festa do clã, a festa em torno dos frutos do trabalho, ganham sentido da libertação, dos êxodos, agora ganha uma festa triunfal. Festa do templo, festa centralizada. Tanto que no Novo Testamento, essas festas são locais de peregrinação. E a gente vê no Evangelho de João essas festas sendo descritas. Festa das tendas, festas da luz, festa do perdão. Essas festas sendo descritas, aonde cada festa tem uma ação de Jesus, que vai suscitar a fé dos discípulos, fazer o que os seus leitores tenham mais fé, tenham fé, uma fé viva. Podemos? E aí a gente chegou no projeto da cidade. E esse projeto de cidade, podemos voltar um pouquinho. Lembrando que a cidade é símbolo da exploração, a cidade é símbolo da opressão, a cidade é símbolo do anteprojeto. Então, a destruição anátema dessas cidades, dentro de um projeto de anteprojeto, você tem essas fugas das planícies para as montanhas, desses grupos que vão forjar esse novo modelo social. Mas, quando a gente lê esses textos descritos dentro da reforma de Josias, a gente vai ver o projeto expansionista, de alargar o território de Jerusalém, de alargar as fronteiras de Judá, de alargar as fronteiras. Portanto, esse alargamento de fronteiras são essas guerras descritas no capítulo 6, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11. Então, esses processos de expansão, projeto de ação triunfal, projeto de passar por cima das divindades, intercalado com esse papel mediador em torno do sacerdote e do altar, permeia os escritos. Então, de novo, a gente tem que resgatar a memória da terra como dade, da terra como presença, não da terra como conquista, do Deus guerreiro que impõe sua vontade, e quem segue a lei é abençoado, e aquele que não segue a lei é amaldiçoado e deve ser destruído. Então, anátema seria a destruição, né? Quem pode ler para a gente? Deuteronomista, anatema. Extermínio total. Terra arrasada. Hebraico, Erem. Revela a radicularidade em nome fidelidade e contra idolatria. Josias, é Josias, Josué? Josias, né? 6, 17. 17, 24. Josué, né? Josué 7, 1, 26. Josué 10, 28, 42. 1 Samuel 15. Isso. Devemos distinguir o contexto de fato, contexto de memória, romper com um projeto, sistema das cidades cananeias e cidades-estados. Abre o microfone, André. Perdão.
Acabar, arrasar com a cidade é romper com a lógica da idolatria. Então, dentro de uma proposta de Josias e dentro de uma proposta sacerdotal, significa romper com tudo aquilo que te faz, entre aspas, pecar. Romper com tudo aquilo que faz a lei ser transgredida. O texto ele é muito forte lá quando emprega Jesus, né, no Novo Testamento. Se o seu olho te faz pecar, arranque-o. Se sua mão te faz pecar, arranque. Mas no sentido de romper com a lógica, romper com esse projeto, romper com esse sistema. Então, essas conquistas, ela está ligada dentro desse projeto de destruir qualquer forma de transgressão da lei, de idolatria, dentro dessa proposta do rei Josias e desse projeto sacerdotal do pós-exílio. Podemos? Quem pode ler para a gente? André, não precisa ler os textos, não. André, Oi. A tua fala me trouxe uma curiosidade. Esse projeto de Josias, quando ele destrói os altares dos clãs, de certa forma ele reforça... Opa, Ângela? Ei. Eu não entendi o final, porque cortou. Ah, tá, eu vou dizer de novo. Eu disse o seguinte, nos slides atrás, você disse que Josias vai nos clãs e ele elimina as festas e os altares dos clãs, né? Cada clã tinha seu deus e tal. Eu estou dizendo, quando ele faz isso e passa a ter, vai para o templo e unifica, ele também está unificando a ideia do Deus único? Reforçando? Sim, essa ideia que vai sendo fundamentada e legitimada. A ideia de um Deus único, o monoteísmo. Então, o monoteísmo, ele se dá passando por cima de muitas culturas, muitas divindades e muita forma de compreensão em torno da natureza, em torno da mística da casa, em torno da casa, e ele passa por cima. E aí o convite para ler a reforma de Josias, segundo Reis 25, segundo Reis 22 e 23. Eu achei que esse ponto era fundamental de falar, né? Porque eu acho que não tinha ficado claro. Não sei se eles tinham percebido isso. Né? Tranquilo. Não, porque, Ângela, porque eu dei como uma pré-aula vários vídeos que vão falando sobre isso. Ah, desculpa, então, eu fiz uma travesseira. Sim, não tinha visto tanto antes. que os 3 vídeos que eu mandei falavam de Josias e de sua reforma. Mas, então, aqui a gente vê quantas vezes aparece no Primeiro Testamento, dentro da tradição hebraica, a palavra anátema, né? De destruição, aniquilamento. E aí a gente vê que de 28 vezes, 13 é no livro de Josué. Como esse livro ele é marcado por esse triunfalismo de Josias, esse triunfalismo que passa por cima, que aniquila, que destrói, que abafa. E aí também dentro da tradição sacerdotal, que impõe essa institucionalização da lei. Esses 613 preceitos, aonde a lei dos 10 mandamentos, que defende a lei do a lei... Lembra, a gente falou isso no primeiro encontro, né? O Código da Aliança, que defende o pequeno, que vai depois ser refutada no Código Deuteronômico, que também defende o pequeno, o órfão, a viúva, o estrangeiro, dentro de contexto de guerra. E agora a lei sacerdotal, a lei levítica, que aí é pautado na questão da pureza, na questão
do puro e do impuro, na questão da raça, na questão do altar, na questão de quem faz parte, de quem não faz parte, de quem é abençoado e quem é amaldiçoado. Então, a gente tem isso. E esses textos que a gente está lendo, né, de guerra, e que vocês fizeram uma pré-leitura, ele está embebido dessa teologia. Mas, lembro, a gente não tem que ficar nessa ideia de conquista. A gente tem que ficar na ideia desse grupo que vão experimentar, grupos de sem terras que buscam por terra, vida e justiça. E eles têm que coexistir. Quando eu perguntava para vocês quem não é de São Paulo e quem está fora de São Paulo, se nasceu no lugar que está, mostra um pouco isso, esses processos migratórios que vão se agregando, que vão se ajuntando, que vão fazendo parte e que vão ocupando e fazendo dela seu espaço, seu lar, sua moradia, criando sua família, criando condições, que vai desse processo de enculturar. Né? Porque quando você chega num bairro, são pessoas novas, com diferentes saberes, com diferentes formas de enxergar a vida, e aí vai coexistindo amizade, projeto e sonho. Mas se você vai dentro de um projeto expansionista, você é etnocêntrico, né? Você olha a cultura do outro a partir da sua cultura, você passa por cima, você destrói, e você vai falar, eu estou certo, o outro está errado, portanto, aniquilar, anátema, né? Destruir. E aí você tem a cobiça de Acã. Por que a cobiça de Acã? Porque os despojos de guerra, que deveriam ser para o templo, né, para engrandecer mais ainda o templo, eles foram surrupiados. Quer dizer, esse projeto, essa manutenção do projeto. Aí a gente tem um outro texto lá no Novo Testamento que fala que uma parte foi surrupiada. Lembra do projeto da comunidade cristã? Era compartilhar. Uma parte foi retida. E aí você tem a figura, né, emblemática de Ananias e Safiras, que morrem. Quer dizer, morrem de vergonha, né? E aí, porque o projeto era esse, mas o que aconteceu em torno deles? E aí a gente tem essa condenação, porque anátema seria arrasar, destruir, romper, na radicalidade para sobressair a lei, sobressair o projeto, dentro da tradição sacerdotal e dentro da tradição de Josias, tá? Mas a gente lembra que a gente tem que ler bebido daquela memória, os grupos de sem terras que buscam dignidade e vida. Esse teor que a gente tem que ler, não esse teor de conquista. Porque que não a gente lê dentro do conjunto de europeus. Os europeus chegaram aqui de forma correta e a gente sabe que não foi bem assim. Foi um projeto expansionista, foi um projeto mercantilista, foi um projeto colonizador. Cruz e espadas não caminham junto, porque não tem essa mesma sintonia, são coisas diferentes e passa por cima. Então, a gente tem que ler uma leitura libertária, libertar o livro de Josué. E essa é a proposta, porque Deus caminha conosco, desde que a gente faça o que é reto, o que é certo, o que é bom. E o que é bom? Dignificar a vida, valorizar a vida, estimular a vida. A questão do cerco de Jericó, que estão perguntando, né? Então, a história de Jericó é uma grande liturgia, embebida, né, desse projeto triunfalista de Josias, embebida dessa tradição sacerdotal. Mas quando a gente vai olhar a história, a arqueologia, a história de Jericó já tinha sido destruída há muito tempo. Então, você não lê o texto de forma cronológica ou de forma histórica. Lembra que eu falava? O texto não é fato, o texto é interpretação. O texto é uma forma de enxergar,
é uma forma de entender. Então, a história de Jericó é uma grande liturgia. Mas só que esses movimentos pentecostais, seja católicos, seja protestantes, eles vão pegar o texto na sua literatura fundamentalista. E aí eles vão encher de ritos e de símbolos para poder celebrar esse grande cerco de Jericó. Mas a proposta é outra. A proposta é romper com a lógica dessa opressão da cidade. A cidade como símbolo de exploração sobre o campo, sobre o pastoril, mas só que, então, tem um texto que saiu, que vai sair, ó, já vou fazer propaganda. A Nova Vida Pastoral, que vai sair agora no mês de setembro, setembro e outubro, você tem um artigo só falando sobre o cerco de Jericó. Cerco de Jericó, uma releitura bíblico-litúrgica. Mas só que ele faz uma leitura bem crítica do cerco de Jericó, desses movimentos pentecostais. E aí eu queria só ler uma parte aqui, só para fechar esse cerco. Ó. O cerco de Jericó é só mais um sintoma do adoecimento eclesial que nos distancia das fontes da liturgia, da Bíblia e da tradição. Então, ela, infelizmente, ela não pega a tradição bíblica, a tradição catequética da igreja, a tradição litúrgica, mas ela faz uma leitura fundamentalista e emprega cantos, desejos, e aí é um Deus que conquista, um Deus que aniquila, um Deus que destrói, um Deus que faz soar a trombeta e cai tudo por terra. Então, a gente tem que desmistificar um pouco. E isso é duro, porque tem gente que não está preparada para ouvir certas coisas. Então, e aí se já sai, acho que vai sair em breve, ou se já tiver disponível no site da Paulus, eu mando esse texto para vocês, que deve ser lido, bebido, porque ele vai trabalhar dentro da dimensão da tradição da igreja, da leitura da exegese bíblica e dentro da liturgia, para a gente poder entender esse cerco de Jericó, que a gente tanto fala e tanto aplaude, mas dentro dessa questão de louvor, dentro dessa questão carismática, vamos dizer assim, no seu sentido amplo, ela tem algumas ressonâncias que quebram na sua questão histórica, litúrgica e tradição bíblica, catequética. Podemos, e aí a gente já vai caminhando para o... Então, o que é essa destruição? É um modelo anti-cidade. Porque a cidade é fruto da exploração. É fruto de explorar, oprimir. E a gente vê como nascem as cidades, né? Em torno do que ela nasce, em torno do que ela se faz, como ela se mantém. Olha o preço do tomate. Hoje está mais barato. Mas lembra-se, mês passado era quase R$15. A cenoura. Quanto o agricultor ele vende? Ele vende bem, e aí tem os intermediários, impostos e vai. Nosso Brasil tem petróleo, mas olha quanto está o preço da gasolina. Gasolina, do diesel, e só aumento sobre aumento. Então, a lógica desse progresso é em nome de quem? E para quem? Que é uma questão política também. Então, que a gente possa saborear,
experimentar e fazer memória da tradição dos grupos originários no qual a Bíblia conserva essa voz e vez. Mesmo apagada nesses textos violentos, mas está lá a memória das festas, as memórias das liturgias, as memórias de encontro, as memórias de busca, a memória... Mas, ao ser escrito, ela tem que ser lida e reinterpretados. E aí a gente pode e a gente possa libertar a Bíblia, porque senão a gente cai numa leitura fundamentalista e achar que Deus que pega na arma e que destrói, que acaba, aniquila, esse anátema. Então, esse projeto que nasce do sonho, que nasce da busca por terra, por dignidade, por vida, é essa releitura que a gente tem que resgatar do livro de Josué. Não essa leitura de Josias, que passa por cima das culturas, que passa por cima das tradições, em nome de uma monolatria já vista. Porque a gente pode fazer muita coisa em nome de Deus, e o pior a gente faz. Até Deus que pega em arma, até Deus que manda matar, até Deus, essa expressão de Deus ciumento e vingativo. Faça isso, segue a lei que não você é réu de morte. Deus não mata. Quem mata é o ser humano, com a sua cobiça, exploração, com o seu desejo de querer e querer muito mais. E que a gente possa salvaguardar essas memórias escondidas e que está permeada no livro de Josué. Memória de terra, memória de encontro, memória de liturgia, mais que conquista, mais que aniquilação, mais que destruição, mas que a gente possa viver essa hospitalidade, encontrar na Bíblia um refúgio, um alento para as nossas dores, que a gente tanto tem e traz. Que na leitura de Josué fortaleça a nossa luta pela posse da terra, pela vivência da terra e pela dignidade que brota da terra. Como diz o Papa Francisco, os 3 T: teto, trabalho e terra, para a vida acontecer na sua dignidade e de forma plena. E aí eu convido a vocês, no último slide, a já experimentar o que a gente vai trabalhar no encontro que vem, que é essa partilha da terra. Podemos, para o último, e já finalizando? Eu passei por eles. Podemos. E aí o convite, e eu não coloquei um texto, mas eu já escrevi no chat, que é a história de mulheres que vão reivindicar a herança da terra. Alguma pergunta? E hoje, né, a gente iniciou o texto, o nosso encontro falando de política. E a gente termina falando de política, porque tudo é política. Porque a política é tudo em nós, para que nós possamos viver dignamente. Então, temos que tomar partido. E o partido não é por A, B ou C, mas é pela vida. E tomando partido pela vida, a vida acontece. Portanto, a gente tem que fazer acontecer. Regaçar a mão, lutar, trabalhar, fazer acontecer. Assumir o nosso batismo. Eu sempre falo nos encontros. O batismo é a porta de entrada dos sacramentos, mas é a porta de saída para as missões. Que possamos ser verdadeiramente discípulos e missionários de Jesus, que morreu, que ressuscitou por uma causa, o seu reino, de amor, justiça e vida plena. Tá bom? Ângela, obrigado pela participação. Obrigado, Tatiane, também. Tatiane, Eu que agradeço, a Tatiana acho que já saiu. Eu que agradeço muito. Eu sempre aprendo muito. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Obrigado. Parabéns. Que isso. Gente, eu me despeço de vocês também, com alegria. Rogério, mais uma vez, desculpa.
Não tem problema. Tá aí, mas Deu tudo certo. Deu tudo, fluiu, tá bom? E aí eu peço para vocês reler os textos, tá? E lembrando, como eu falei, terminando o nosso encontro, eu lanço o texto básico e vai ser a partir desses slides que a gente está trabalhando. Tá bom? Professor, a aula foi maravilhosa. Deixa eu pedir uma coisa. Continua mandando os filmes, os vídeos. Pode deixar. Porque ajuda muito, porque é tão legal, porque a gente assiste o vídeo, dá uma pincelada na leitura e depois o senhor dá aula, vai caindo tudo, sabe, certinho. Ok, eu vou mandar assim. Gente, uma convite. Assistam Verbo Filmes. Você tem sobre liturgia, sobre Bíblia, sobre pastoral, sobre movimentos sociais, sobre juventude. Então, tem todos os temas. Já tá me inscrevi no canal, é maravilhoso. Isso, se inscrevam. E logo, logo vai sair um sobre Josué. Eu estou, assim, ansioso, porque eles lançam vídeos curtos que introduzem e trabalham os temas principais. Eles são competentíssimos, né? Fazem coisas maravilhosas. E o CEBI também, eu convido a vocês a olhar o site do CEBI, que lançou algumas coisas sobre Josué também. Livros e também vídeos. Tá bom? Beijo a todos. E que, Valeu. Tchau, até semana que vem.